Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E nós estamos iniciando uma nova série, vários episódios que lançaremos aqui, falando sobre planejamento de carreira, para que você possa refletir por que você ainda não foi mais longe. Agora, se a sua carreira já está bem sucedida, se você já foi a um lugar que te faz, feliz, que te satisfaz, parabéns e não pare. Sempre há algo mais para a gente alcançar, para a gente melhorar, para a gente se desenvolver. Então, eu quero te convidar para essa série nova que a gente está abrindo aqui, falando sobre planejamento de carreira, que certamente é algo que vai ajudar muitas pessoas que, em algum momento, ficou pelo caminho, pessoas que estão há 5, 10, 15 anos ainda na mesma função, não conseguem performar. Às vezes você é um analista e você ficou 5 anos numa empresa, e você sai, vai para outra empresa, fica mais 3 anos como analista, aí você sai, vai mais 2 anos como analista, então você fica sempre patinando nessa carreira sem avançar para o nível seguinte, que seria uma coordenação, buscar uma gerência, enfim, para que a sua experiência te leve para outros níveis. Então, hoje, a gente tem aqui como proposta abrir essa série falando, nesse episódio 1, né? Sua carreira não evolui ou você parou de evoluir? Isso mesmo. Serão diversas reflexões e essa é a primeira que eu quero compartilhar com você. Por quê? Muita gente, logicamente, quer um crescimento. Só que poucas pessoas sustentam essa evolução, né? Querem reconhecimento sem mudança de postura, querem oportunidade mantendo os mesmos padrões, e aí nasce a sensação: minha carreira não sai do lugar. E o profissional que não evolui, ele faz sempre do mesmo jeito, está sempre com o mesmo padrão, espera reconhecimento automático, evita desconfortos que são necessários, acredita que o tempo por si só, né, sozinho, ele vai gerar um crescimento. Mas não é essa a realidade. A realidade de quem de fato evolui é pessoas que buscam esse desenvolvimento, esse crescimento contínuo, são pessoas que ajustam comportamento e postura, e é isso que a gente vai falar bastante aqui, porque muito do que a gente vê no mercado de profissionais que não evoluem são profissionais que têm comportamento e postura inadequada. E a gente vai falar bastante disso, vai dar muita dica para você aqui. Um outro ponto, ele entende, né, que crescimento vai exigir um movimento. Você tem que estar atento às coisas, você tem que estar em movimento, você tem que sempre estar agindo, fazendo algo na direção daquilo que você tem como objetivo. Não é fazer algo sem a intencionalidade, sem um objetivo, sem uma meta, sem um direcionamento. E normalmente também quem tem essa evolução na carreira assume responsabilidade pela própria carreira. Porque tempo de mercado não vai garantir uma evolução. Repetição sem aprendizado vai sempre gerar a estagnação. E uma carreira dificilmente muda se o profissional continua exatamente igual. Então, nessa introdução, a pergunta que a gente vai deixar: sua carreira realmente está parada ou você que parou de se desenvolver? Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso? Vamos pensar um pouquinho mais? Lembrando que os nossos vídeos aqui são vídeos de, em média, 10 minutos, para você absorver o conhecimento, fixar uma ideia, um conceito e olhar para a sua vida, né? Esqueça tudo que está ao redor e olhe para a sua vida. Você é responsável pela carreira que você constrói. Não espere nada de ninguém, ok? Todo mundo que quer crescer precisa passar por mudanças. E nem todo mundo que quer crescer está disposto a mudar. Por quê? O crescimento profissional, ele é um desejo comum. Se a gente fizer
uma pesquisa e perguntar: você tem desejo de crescer profissionalmente? Na maioria, quase que 100% vai dizer. Pode ser que alguém diga que não, não vamos também dizer que todo mundo. Mas na sua maioria, todo mundo quer ser alguém profissionalmente, quer crescer. Agora, quantos estão dispostos a mudar e a trabalhar nessa direção? Porque evolução, ela exige transformação. Não é só uma vontade, uma intenção. O problema começa quando a expectativa é maior do que a disposição para mudar. Ah, eu tenho uma expectativa que eu posso ser promovido nessa empresa. Tá, e aí? O que você está fazendo com essa informação? O quanto de disposição você está colocando nessa direção? O quanto de capacidade você também está colocando de força para desenvolvimento, foco para desenvolvimento? Então, não basta só querer. Precisa passar por um processo de transformação, um processo de mudança. E existe uma ilusão do crescimento automático, porque muitas pessoas acreditam que o tempo, por si só, resolverá tudo. O tempo vai me levar lá para aquela função, para aquele cargo, para aquela cadeira. Eu vou te deixar uma notícia que não sei se você vai gostar. O tempo não vai fazer isso para você. Só você pode chegar nesse lugar que você pensa ou que já teve interesse. E aí você vai precisar olhar para muitas coisas que a gente vai falar aqui em outros episódios sobre tantos aspectos que você precisa ajustar para ir para o próximo nível. Então, essa ilusão de que o crescimento vai no automático, não vai, né? E a pessoa normalmente permanece anos na função e, e ela acha que está tanto tempo numa função que isso gerou para ela uma evolução. Na verdade, ela pode ter assumido todo o domínio daquilo que ela faz, mas ela não está num processo de evolução. Porque enquanto ela só estiver atuando aonde ela se desenvolveu, ela não está em evolução. Não para o próximo nível, ela pode estar em evolução para permanecer no mesmo lugar. Ainda temos esse detalhe. E porque experiência, né, sem aprendizado pode virar apenas uma repetição. Então, você evolui para ficar no mesmo lugar, porque você só faz o acompanhamento da evolução do que está acontecendo, mas você não evolui para mudar de cadeira, para ir para o próximo nível. E o comportamento de gente que está estagnada, né, faz sempre a mesma coisa da mesma forma. Vai evitar desafios, vai evitar adaptações, vai esperar reconhecimento sem ampliar o seu valor profissional, porque a partir do momento que o profissional para num lugar, num estágio, e ele domina aquilo ali, ele acha que por si só aquilo ali vai dar um reconhecimento para ele que não vai dar. Ele vai entrar num caminho do operacional que entrega bacana, entrega correto, faz direitinho, mas é só isso. Ele não ultrapassa essa linha. Então, quem precisa ou quem deseja avançar vai ter que ultrapassar essa linha. E existe um desconforto, né, que impulsiona uma carreira. Todo crescimento vai exigir sair de uma zona que você está confortável para uma zona desconhecida. Novas responsabilidades, passar por inseguranças. O desconforto muitas vezes é um sinal de desenvolvimento, ou seja, eu saí do meu campo de estabilidade e eu estou numa zona cinzenta que eu não tenho domínio, não consigo garantir nada. Por isso, você está num processo de evolução. Vai chegar um momento que essa zona cinzenta vai virar o padrão para você, vai ficar normal. E aí sim você tem que ir para um novo desafio, para uma nova zona cinzenta, para que você novamente seja desafiado. E o profissional que evolui continuamente, ele vai sempre buscar conhecimento de forma constante, ele vai aprender com os erros, com os feedbacks, ele vai ajustar postura, comunicação, comportamento, e ele vai sempre olhar para a carreira com responsabilidade. Ele não vai abrir jamais responsabilidade da própria carreira. Ele não vai terceirizar para o governo, para o chefe, para a empresa, para o mercado. Ele vai sempre olhar e dizer o que eu não fiz bem que me gerou uma demissão. O que eu não estou fazendo bem para me gerar uma promoção.
Então, ele vai sempre olhar para si, se desapegar das coisas que estão no externo, porque é muito fácil a gente transferir para o externo. A gente tentar investir em algo na nossa carreira ou não investir, considerando um fator externo. Quando eu for promovido, eu vou fazer uma mentoria, por exemplo. Eu falo isso para os meus mentorados. Às vezes, o profissional compra um iPhone de 8 mil, não paga 3 mil numa mentoria que vai levar ele para um próximo nível. Então, existe esse desequilíbrio onde a pessoa precisa olhar para a carreira com mais, eu diria, com mais seriedade, com mais foco, com intenção de querer mesmo crescer. E certamente quem está nesse movimento vai conseguir. Então, a responsabilidade pela própria carreira, né, que é, as empresas vão oferecer até certas oportunidades, mas ninguém pode evoluir por você. O protagonismo é uma escolha individual. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E quando você não assume essa responsabilidade, automaticamente vai bater no perigo da acomodação, que começa sempre silenciosa. Ela vai ficando ali, naquele caminho. E a estagnação, ela não acontece de uma vez, ela vem num caminho silencioso, ela surge quando a pessoa para de aprender, de escolher estar em movimento. E aos poucos a carreira vai meio que entrando no modo automático. Então, o crescimento profissional, gente, é consequência de uma evolução pessoal. Se a pessoa não muda, o profissional não evolui. E o mercado sempre vai valorizar quem continua sempre se desenvolvendo, aberto a aprender. E aí, como todas as nossas séries de assuntos que a gente traz aqui com os episódios para o desenvolvimento de vocês, para a reflexão de vocês, eu sempre no final deixo aquela pergunta: sua carreira realmente está parada? Ou você que parou de evoluir? Então, esse é o nosso primeiro episódio de uma série de vários vídeos. Eu vou falar sobre evolução de carreira, os pontos que levam os profissionais a paralisarem, a aceitarem qualquer coisa, a aceitar menos do que você merece, a estagnar numa função e achar que aquilo ali é a sua sina, achar que aquilo ali é realmente o teu limite, o teu teto. Não é. Não é. Então eu quero te convidar a que você dê o seu like, deixe seu comentário dos seus desafios que você vem enfrentando, as suas dificuldades. Compartilhe com pessoas que você sabe que está com a carreira parada, está desanimado. Compartilhe com ele. A gente vai ter uma série, né, de muitos vídeos. A gente coloca pelo menos de 10 a 12 vídeos sobre determinados temas. Temos várias playlists de assuntos, de temas diferentes aqui no nosso canal. Você pode pesquisar aqui dentro do nosso canal. Se inscreva para você receber as próximas notificações. Então a gente fica por aqui no episódio número 1 e a gente se vê no próximo episódio, que tem muita coisa boa para a sua carreira. Tchau.